Direto da redação. São Francisco é nome de santo. São Francisco de Itabapoana, isso não existe. Isso é uma invenção retórica que foi criado no período da emancipação de uma cidade, São Francisco de Itabapoana. Mas a cidade era um distrito, ela foi distrito de São João da Barra, se emancipou em 1992, se tornou um município independente. E agora, já neste ano, a cidade está vivenciando uma crise sem precedentes em seu comércio. São várias lojas fechando e os comerciantes, o setor produtivo da cidade, atribuem isso à inércia da prefeitura como um elemento indutor do comércio, porque é uma cidade que depende muito da circulação de dinheiro que é promovida pela prefeitura, e com isso, então, a cidade está vivendo uma asfixia financeira por conta da má gestão. Aí você confere as imagens de lojas fechadas em São Francisco de Itabapoana. Não aluga e nem vende. Não consegue vender imóvel, não consegue alugar o imóvel. Então, quando o comércio ele dá esse retrato, é assim o primeiro sintoma de uma crise aguda, de uma crise gerencial em uma cidade como São Francisco de Itabapoana. Uma cidade em que a prefeitura, repetindo aqui, é o principal agente indutor da economia local. E São Francisco de Itabapoana vive um dilema. A cidade ela está na fronteira ali com o Espírito Santo, com o presidente Kennedy, que é a primeira cidade do Espírito Santo ali, fronteiriça com São Francisco de Itabapoana. As duas cidades são divididas por uma ponte. E ela vive um dilema que é o dilema da traição política, né? Então a cidade a partir do dia seguinte, após a posse da atual prefeita da Yara Cíntia, ela é do Partido Solidariedade, foi consumada a traição dela em relação à madrinha dela, que era a ex-prefeita Francimara Azevedo. E você confere as imagens aí de Yara Cíntia em alguns eventos, né, já empoderada como prefeita. Mas a Yara, ela, além dos tropeços, dos percalços na gestão, a má gestão, você agora confere a imagem da Francimara. Ela não tem carisma. Ela é uma pessoa que ela não passa muito carisma, assim, a população não confia, há uma desconfiança em relação a Yara. Ao contrário da madrinha dela, da Francimara, que você vê na imagem aí agora, que era prefeita, que é muito mais popular. Ela é uma pessoa muito mais, assim, pé no chão, né? Plantando árvore. Então, há uma diferença entre o perfil das duas. A Yara Cíntia foi secretária de Educação da Francimara. E a Francimara, então, pegou todo o seu prestígio político, a força da máquina administrativa, empenhou-se na campanha e fez a sucessora. E a sucessora, logo depois da posse, passou a criticá-la. Porque é uma forma de tentar apagar assim, o que ficou da gestão passada e tentar criar ali uma nova imagem da Yara. Uma iniciativa da Yara que se percebe aí nesse sentido. Então, o que a gente acompanha aqui à distância, que as pessoas comentam, que as pessoas falam hoje em São Francisco de Itabapoana, é que a gestão mudou da água para o vinho, mas assim, houve um retrocesso. Porque até então, com a Francimara, o dinheiro circulava. O município ele induzia ali a circulação de dinheiro internamente e o comércio era fortalecido. É uma cidade que vive também do agronegócio. E já com a Yara, a Cíntia andou para trás, virou um caranguejo. São Francisco de Itabapoana, nesse momento, não era para estar nesse estágio de estagnação. Porque como a cidade vive da produção de abacaxi, a cidade vive da produção de cana, começou a safra sucroalcooleira, então você tem cana que a cidade fornece para a usina Canabrava, que é ali na fronteira, ali na divisa entre Campos e São Francisco, e tem a usina de Paineiras, que também absorve boa parte da produção de cana. Isso gera circulação de dinheiro nesse período, um período farto, costuma ser. Mas ainda assim, como a prefeitura se ausentou como indutora do comércio, passou a viver de like, a prefeita vive de like, né? Vive mais de rede social, em garupa de moto, até em garupa de moto já embarcou, dando empinadinha de moto. Aí o comércio viu que o negócio é mais embaixo, a administração é mais embaixo. Governar uma cidade não é tarefa fácil. Governar uma cidade não é ficar, não pense que like em
página de Facebook, de Instagram, é reflexo de popularidade, não, porque não é. É reflexo de bom resultado, não, porque não é. O resultado na vida das pessoas é uma coisa muito mais efetiva. É uma coisa muito diferente do que like, do que palminha em rede social. Palminha em rede social é só pagar que o pessoal bate. Paga e tem palminha. Paga e tem like. Já na casa das pessoas, no mercado de trabalho, é diferente. Se não houver dinheiro circulando, não houver dinheiro na veia, paralisa, acaba tudo, para. E governar uma cidade pobre como São Francisco, que é um dos municípios mais pobres do estado do Rio de Janeiro, isso não é tarefa para amador ou para amadora. Isso não é brincadeira. Não vai demorar muito, eu conheço esse tipo de sintoma, hein? Vai começar a trincar uma relação da Yara com Câmara. Mas o prefeito nessa hora ele faz uma opção preferencial. Ele prefere ficar mal com a rua e ficar bem com o vereador. Então ele dá ao vereador que ele não dá na rua. Aí fica tudo bem, fica tudo em paz. Aí, como dizia Nelson Rodrigues, dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Ah, São Francisco do Itabapoana, rogai por esse povo, rogai por esse povo, protegei. Tempos duros, tempos difíceis virão.